Bom dia! Que a presença do Espírito Santo inunda a sua vida. Eu abençoo o seu dia. Hoje é dia 20 de janeiro e eu quero abençoar este dia, que seja o melhor dia. Repita assim comigo: que seja o melhor dia que eu já tive até sempre, em nome do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor, o amor do Deus Pai, a paz que excede todo o entendimento e os corações, guarda a sua mente, o seu coração e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Que o Senhor possa revestir você neste momento. Eu estou a gravar e muitas vezes eu oro e vejo algumas coisas e eu peço que o Senhor guarde as costas de alguém, que o Senhor possa colocar a couraça da justiça nas costas de alguém. Não sei se esta palavra falou ao seu coração, você depois manda uma mensagem, responde e diz que foi para si, não sei. Eu tive uma visão como se alguém tivesse com as costas desprotegidas e eu peço ao Senhor que possa revestir você com essa parte da armadura que é a couraça da justiça. Que o Senhor possa guardar você, reforçar a proteção de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E Deus é bom porque nos revela estas coisas. E eu vou seguindo aqui com o tema da nossa mensagem de hoje, que é até que a morte nos separe. Muita gente hoje em dia esquece desse voto que faz muitas vezes nos casamentos, não é? E às vezes já vão com o sentimento para um casamento de que se vão separar. E o mesmo eu quero aplicar esta palavra. Hoje Deus falou, foi esta palavra que Ele colocou no meu coração, escrita, foi em 2 devocionais. Então eu creio que Deus está a trazer aqui uma palavra para famílias e nós vamos fazer uma oração também poderosa de fé pelas famílias, pelos casamentos, pelas uniões. O diabo vem somente para roubar, matar e destruir, mas quando você se alinha com a essência do amor, do poder do amor, e você olha para o seu cônjuge e o ama, o seu cônjuge e a sua cônjuge, e o ama como Cristo amou a igreja, uma das coisas bonitas de se ver, e um exemplo que agora Deus colocou aqui no meu coração, que é do livro de Oseias. Eu recomendo que você leia esse livro. É um livro muito pequeno dentro da Bíblia, onde Deus dá ali o exemplo de Oseias se casar, um profeta, não é? Com uma prostituta, que não tinha nada para lhe dar, falhou. Então, mostra ali como é que é o amor de Deus pelas pessoas. E Deus ama pessoas que são improváveis. Quem somos nós para deixar de amar alguém de um dia para o outro porque a outra pessoa nos feriu? Então, o ponto da comunicação possa ser purificado hoje pelo sangue do Senhor Jesus na vida de todos os casais que me estão aqui a ouvir. Amém? Então, aqui no livro de Efésios 5:28, diz-nos o seguinte: da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. E nós falamos também ao contrário, não é? Da mesma forma, os maridos, ou seja, as esposas devem amar os seus maridos como o seu próprio corpo. Quem ama o seu marido, ama a si mesmo. Então, você tem se amado? O que é que acontece muitas vezes? Que leva casais a terem os seus transtornos também e a terem as suas batalhas? É porque muitas vezes deixam de se amar a si mesmos. E esta frase aqui é muito forte: quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. E assim, a sua mulher é a sua noiva. E nós aplicando aqui esta parte espiritual, ou seja, Cristo é a igreja, Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Então nós devemos de amar os nossos cônjuges como Cristo ama a igreja, que se deu por ela, morreu por ela. E quando eu estava a falar ali do exemplo de Oseias, também nos fala acerca disso, dele vai e casa-te com uma prostituta, vai e casa-te com uma adúltera, vai. Então, muitas vezes o voto do casamento é quebrado por
falta de paciência, falta de comunicação, falta de entendimento acerca do propósito e do poder de um voto, porque sabe, no livro de Eclesiastes fala que mais vale não fazer um voto do que fazê-lo e não cumpri-lo, mas também existe um poder extraordinário e abençoador no voto que você faz. Existe uma proteção. Porque é que muitas pessoas fazem um voto, às vezes, eu vou fazer um voto para até serem bem-sucedidos em algumas áreas da vida deles, fazem algumas coisas com Deus. Você vê vários exemplos nas Escrituras Sagradas de homens que fizeram votos com Deus e foram bem-sucedidos naquilo que, nas suas batalhas e tudo mais. E a vida é uma batalha, não é? E muitas vezes é necessário até fazer votos com Deus para às vezes você romper em alguma área da sua vida. E isto não tem a ver com uma teologia errada, não tem a ver com uma teologia errada, tem a ver com uma vida de fé. Às vezes Deus está a requerer que você dê um voto para você mostrar que tem fé nele, que você não está agarrado a certas e determinadas coisas, mas que você pode fazer ali um voto da forma que Deus falar. Você não está agarrado a nada às coisas deste mundo, você pode renunciar. Renunciar é um voto. Renunciar é um voto. Renunciar alguma coisa que você gosta muito, em prol de ter mais intimidade com Deus, de ouvir melhor a Deus, entender a direção de Deus para se estabelecer e ser bem-sucedido em alguma área. Isso é um voto de confiança também com Deus. Então, os homens e mulheres, eles são unidos em um matrimónio, fazem ali um voto e aparecem e dizem assim, até que a morte nos separe. Mas muitos desses votos às vezes não vão até ao fim. Porquê? Porque as pessoas não entendem este amor ágape de Deus, não entendem, não estudam, não mergulham no amor e não entendem que os casamentos também são passados pelo fogo. E eu repito, o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas os homens, eu repito, devem de amar as esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Tem a ver com maturidade, tem a ver com submissão, que é um ingrediente muito importante para os casamentos serem bem-sucedidos. Então muitas vezes pedem para separar o primeiro sinal de dificuldade. Então tragam à memória aquilo que dá esperança, a aliança, o voto, aquilo que já construíram juntos. Existem sim porções da vida, mas se Cristo for o centro do casamento e do lar, se Jesus for a prioridade, o que era difícil se torna mais fácil, se torna mais leve. Então, famílias devem de orar juntos, devem de sentar na mesa juntos, olhar nos olhos, qualquer problema, qualquer dúvida, ter um comentário sincero com o seu esposo. Devem de se olhar, devem de se apreciar, devem de pedir perdão, devem de perdoar, não devem ficar a ruminar em coisas que às vezes os ferem, ou um comentário, ou uma exaltação de voz, ou uma tonalidade de voz que um ou outro não gostou, ou um olhar que o outro não fez. Às vezes as pessoas, a vida é tão corrida que as pessoas fazem coisas umas às outras e as pessoas nem sequer se dão por isso, e o outro às vezes está ferido por algo que o outro fez, nem foi intencionalmente, foi distraído. Mas as pessoas hoje em dia, elas se modelam muito pelos casamentos de Hollywood. Se as pessoas começam a olhar para a notícia, porque o outro já casou-se com 5, com 10, com 20, com 30, casou, descasou, e para não falar agora aqui dos fragmentos de alma, que é os laços de alma, que muita gente vai de um casamento para o outro e não faz a quebra não quebra. Isso é tão importante espiritualmente, que as pessoas não têm noção. A pessoa, quando se une a outra, ela se une e os dois são um, eles fazem um pacto de alma. Há ali um voto não só diante dos homens, para testemunhar diante dos homens, mas a pessoa se une, quando se une sexualmente com outra. Agora aqui, sem ser a parte somente do casamento, a pessoa, quando se une sexualmente a outra, ela está a fazer ali um pacto, os dois se unirão e os dois serão uma só carne. Agora imagine que essa pessoa anda por aí, vai, depois vai para o outro, vai para aquele, vai ali. A pessoa anda a deixar fragmentos da sua alma no outro e anda a carregar fragmentos de outras pessoas consigo. Então a pessoa nunca consegue ser bem sucedida se andar a saltar daqui para ali. Então, temos que determinar, as famílias têm que determinar e têm que colocar Cristo no centro das suas vidas pessoais
pessoais acima de tudo. Buscar primeiramente o reino de Deus no centro do casamento. Isso não pode falhar. A leitura da palavra é importante, o tempo da oração juntos, e construam com palavras proféticas, orem, abençoem, o nosso casamento vai ser bem sucedido, nós vamos ter sabedoria, que tenhamos sempre sabedoria. Construam fortalezas, construam um matrimónio com orações, com palavras proféticas, para que essa fortaleza, esse muro que vocês construam de proteção com orações e leituras da palavra e palavras proféticas, adoração, entrega a Deus, que seja um muro alto que possa enfrentar qualquer tempestade que venha. Amém? Então eu agora quero fazer uma oração por vocês em nome do Senhor Jesus. Posso orar? Posso orar por si? Paizinho querido Senhor, Pai, eu peço que o Senhor esteja-nos a libertar agora, a libertar todas as pessoas que estão aqui comigo, do egoísmo, do orgulho, do medo, Senhor, da timidez. E às vezes o orgulho, Senhor, eu peço que o Senhor tenha misericórdia destas pessoas que às vezes têm orgulho de dizer, olha, fiquei chateado com isto, com aquilo, e começam a ruminar em coisas negativas. Pai, que o Senhor derrame perdão sobre os corações. Se existe falta de perdão nestes corações, Pai, que esta pessoa até que se está ferida, que ela abra o coração com a outra, que peça até perdão se magoou o outro e que possa pedir perdão ao outro e tenha consciência disso. Pai, eu peço que o Senhor traga cura sobre os casamentos, traga restauração sobre os casamentos, Pai. Venha curar todas as feridas, Senhor, de traumas que estas pessoas até carregam do seu passado, dos seus antepassados, Senhor. Venha com o seu bálsamo de Gileade curar, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, traga casamentos fortes, Senhor, para estas pessoas, que eles possam ser puros, purifica os corações, Pai. Dê-lhes mansidão a esta pessoa que está aqui a ouvir e os familiares dela e dele, de mansidão, de bondade, de paciência, de perseverança, Senhor, de foco, e que o amor esteja acima de todas as coisas, Senhor. Dê-lhes coragem para defender as suas famílias contra as armadilhas de Satanás, em nome do Senhor Jesus. Traga-lhes discernimento e sabedoria em nome de Jesus. Deus abençoe.